Olá pessoal, eu sou o Thiago Negro, você já sabe com quem eu tô hoje, ele é o André Bona e hoje eu vou realizar um sonho de muitos de vocês. Hoje a gente vai contar para vocês onde o André Bona investe o patrimônio pessoal dele. Vamos lá! Bona, isso aqui é uma curiosidade que eu tenho também, gente, eu não sei o que ele faz com o dinheiro dele, mas a gente vai descobrir junto aqui. Acho que não só eu, muita gente quer saber, não como só o André Bona aplica, mas como um profissional da área de investimentos aplica, né? Então, Bona, como que você estrutura a sua carteira de investimentos hoje? Onde você aplica? Como funciona? Me conta um pouquinho mais sobre como você divide também, enfim, curto prazo, longo prazo. Qual que é a sua estratégia com isso tudo? Tigas, assim, quem acompanha os nossos conteúdos, né, sabe que a gente tem um compromisso de falar a verdade dos fatos, né? Verdade. E quando eu digo que uma determinada forma de você pensar em organizar sua carteira é uma forma que eu acredito, é uma forma que eu utilizo. Então eu não faço de uma forma diferente da que eu digo que eu acho que seja mais adequada. Então a minha estratégia de investimento, ela é simples, ela não é complexa. Ela não é uma estratégia de você pegar e começar a inventar moda, criar um monte de loucura na carteira. Não pode ser assim. Então, como que eu faço essa divisão? Eu separo os meus investimentos entre investimentos de curto, médio e longo prazo, de acordo com os projetos que eu tenho para fazer. Que projetos são esses? Na parte de curto prazo eu uso fundos DI e fundos de renda fixa, basicamente essas duas categorias. Tá? Não uso o Tesouro Selic aqui porque o fundo DI me dá mais. Então, ponto. Como que eu dimensiono isso aqui? Né? Eu penso o seguinte, eu raciocino com a ideia da reserva de emergência. A reserva de emergência... Como que você faz esse raciocínio da reserva de emergência? Se você pega, sei lá, o seu custo, você... Hoje eu faço essa reserva de emergência na casa de 6 meses, tá? 6 meses de custo mensal. Custo familiar. De custo familiar. E isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, quando, às vezes em que eu modifiquei a minha carreira profissional, só foi possível porque eu tinha reserva de emergência até maiores, de 12 meses e tudo mais. Isso dá um conforto fundamental, porque você tem uma liberdade que você não está raciocinando no mês seguinte, ou você vai pagar o boleto, não sei o quê. Você está raciocinando 1 ano, 2 anos, 3 anos, você se concentra no trabalho, você se concentra em produzir, você se concentra em crescer o patrimônio e se desenvolver profissionalmente. Então você não fica amarrado. Então eu acho que de 6 a 12 é um item bom. Hoje eu mantenho na faixa de 6, tá? 6 vezes a renda, a despesa mensal familiar, né? Então, o que a gente faz? Então ali eu uso um pouco de fundo DI, né, para liquidez diária, para emergência, tá? Eu não uso tanto, mas uso, e uso a maior parte em fundo D30, que vai dar um pouquinho mais lá, 104, 105, 106% do CDI, para dar uma turbinadinha nessa Mas por que você faz essa divisão entre dois fundos, por exemplo, e um fundo de emergência? Assim, você coloca uma coisa com liquidez diária, uma coisa para D30, uma coisa assim? Isso. Por que você faz essa divisão? Porque é o seguinte, quando você joga para um produto que tem uma liquidez menor, você pode buscar uma rentabilidade maior. Né? Então, por exemplo, eu entendo que existem emergências que podem ocorrer, mas eu não entendo que todo dia vão existir emergências. Né? Então, uma parte nessa parte do fundo de renda fixa, que é uma liquidez que eu chamo de programada. Entendeu? Eu tenho uma liquidez programada. Eu posso ter um problema agora e esse problema vai ser resolvido com um fundo aí. Agora, eu posso ter um problema ou uma situação que eu falo, vou fazer tal coisa daqui 30 dias, mais ou menos, então já posso usar esse aqui que ficou rendendo mais. Então, eu faço essa distinção, porque na medida que a gente abre mão de liquidez, a gente ganha um pouquinho de rentabilidade a mais. Então, a ideia é isso, é você ter um pouco de liquidez imediata, mas na medida do possível você já travar um pouquinho mais aqui para poder ganhar uma rentabilidade melhor. Então, em resumo, a parte de curto prazo, que é a parte do fundo de emergência, você deixa parte em fundo DI, uma liquidez diária, exatamente, e uma parte em fundos D30, coisa assim, que dá um pouquinho mais de rentabilidade, exato, mas ainda assim tem um prazo curto de resgate para caso aconteça alguma coisa imprevisível. Isso, mas a carteira de curto prazo tem mais um pouco fora da reserva de emergência. O que é esse mais um pouco? Por exemplo, nós estamos fazendo esse bate-papo aqui em agosto, é agosto? É agosto? Agosto. Agosto. Não sabe no mês. Tá bem. Agosto. Então, por exemplo, nesse final de semana, eu e minha esposa, a gente estava pensando onde passaremos as férias de maio, né? Então, do ano que vem. Maio do ano que vem, eu não posso pegar esse dinheiro e jogar pela janela ou travar ele para 3 anos. É lógico que nós vamos acumular até lá também,
mas já tem que pensar isso. Então, para a reserva de emergência, hoje eu controlo na faixa de 6 meses, mas eu deixo um pouquinho a mais para essas situações. Vou fazer uma viagem, se eu quiser, por exemplo, pensando em trocar um carro no ano que vem também, e aí eu vou considerar isso e já colocar um pouquinho mais ali nessa carteira de curto prazo, entendeu? Tá. Então todos esses objetivos, mais a reserva de emergência, que sejam um pouco mais próximos, eu utilizo na minha reserva de curto prazo. Bueno, até só aproveitando esse gancho de curto prazo, muita gente que está assistindo a gente com certeza tem Tesouro Selic, né, por curto prazo. Sim. Muitas vezes por causa do investimento mínimo, que costuma ser mais baixo, mas muitas vezes porque também acreditam que tem um bom rendimento. Por que você não tem um Tesouro Selic e você tem um fundo DI, por exemplo? Porque eu me sinto extremamente confortável com o fundo DI, com o fundo de renda fixa, e uma vez que eu entendo que o risco que eles têm acima do Tesouro Selic é pequeno, eu prefiro ganhar um centavinho a mais de rentabilidade nesses produtos. Entendi. Então é a mesma coisa se você achar achar não, né? Porque achar não é o caso, mas assim, pô, o dinheiro está na mesa, eu vou optar pelo de menor rentabilidade ou um pouquinho maior? Um pouquinho maior, lógico, faz sentido para mim. Entendi, beleza. Bom, aí você está continuando. Beleza, aí é o seguinte, beleza, então você já tem esses projetos, né, a gente já tem esses projetos mais ou menos desenhados de gastos próximos assim. Depois eu vou pegar a parte do investimento que não vai ser utilizado para isso, ou vai ser utilizado para um projeto maior, por exemplo, quero passar um ano velejando pelo mundo em 3 anos, eu não tenho esse projeto, mas tem outro, quero ficar um ano fora, por exemplo. Eu e minha mulher, ela vai ter que pedir licença de trabalho e tal. Então ali eu tenho tempo para poder pegar uma parte da carteira dos investimentos e colocar em ativos travados que me dão um retorno maior. Como CDBs, LCI de 2 anos, se for o caso, mais ou menos nessa faixa. E essa faixa é interessante também porque me permite acompanhar o cenário econômico. Porque o cenário econômico não é hoje, a liquidez que eu preciso, ela não é impactada pelo cenário econômico. Pode acontecer o que for, a liquidez é a liquidez, certo? No médio prazo tem cenário, que eu olho 1 ano, 2 anos, talvez 3 anos ali, então eu consigo dar uma melhoradinha ali. E depois a carteira de longo prazo. Só que eu enxergo também que a carteira de médio prazo, ela também é longo prazo, porque você pode ir reposicionando conforme o cenário. Então eu entendo que uma carteira, às vezes a pessoa fala assim para mim, não, a minha carteira é só de longo prazo, mas eu não acho que ele deva ter só produtos de longo prazo, porque eu entendo que o longo prazo, ele inclui o dia do dia hoje, do D0 até o D infinito. Então ele tem que suprir todas as necessidades. Então uma carteira de longo prazo tem que ter produtos de curto, médio e longo. Uma carteira de médio tem que ter produtos de curto e médio. Uma carteira de curto, produto de curto. Porém, na de longo tem que suprir tudo. Entendi. Então, no médio prazo eu vou para os ativos de emissão privada sem liquidez. E no de longo prazo eu vou para os atrelados ao IPCA. Ali é o único lugar onde eu tenho tesouro. Só antes de a gente entrar mais no detalhe no longo prazo, no médio prazo, você falou que você coloca em ativos privados travados, né? Então, isso. CDB, 2 anos, 3 anos, isso aí. 2 anos, 3 anos. 4. Mas como que você faz para escolher entre, poxa, esse ativo eu quero pós-fixado, ou seja, esse CDB pagando, sei lá, 110% de CDI, essa LCI pagando 95% de CDI, ou você tem a opção também de fazer um CDB, sei lá, com inflação mais 6%, 7%? Não, eu não faço Como CDB que você com inflação. faz? Eu não faço CDB com inflação para esse prazo. Eu entendo que o investimento com inflação ele é adequado para cima de 5 anos. Tá. Porque eu entendo que nesse prazo médio você visualiza o CDI. Você consegue medir o cenário. Hoje a gente consegue traçar um horizonte mais ou menos de macroeconômico e tal e entender mais ou menos o que vai acontecer. Agora, acima de 5 já está muito longe. Abaixo de 5, eu acho que ficar em CDI ou pré-fixado vale a pena. Aí você me perguntou, e como é que eu decido se é pré ou se é pós? A maior parte é pós, tá? Porque eu quero ganhar do benchmark. Agora, em alguns momentos eu prefixo, mas isso vem com as entradas. Eu não faço modificação na carteira. Como eu adoto aquela conduta que eu digo que todo mundo deve adotar, que é sempre acumular, sempre ter uma parte do dinheiro que você recebe, você guardar e tal, essa parte eu posso ir acumulando em ativos de médio e posicionando conforme o cenário. Então eu não tenho aquela loucura, agora eu vou tirar tudo daqui para ir para o médio, para ir para o Tesouro IPCA, para ir não sei o que, eu não faço isso. Porque eu acho que é perda de tempo, inclusive. Concordo plenamente. Mas então, só para a gente resumir a sua parcela de médio prazo, você geralmente divide o seu dinheiro em CDBs, LCs, enfim, ativos privados e geralmente pós-fixados, porque o seu grande objetivo é rentabilizar acima do benchmark para o seu dinheiro que está no médio prazo, ou seja, acima do CDI, né? Exatamente. Legal. Eu me sinto confortável em ter uma rentabilidade acima do CDI pessoalmente, mesmo que o CDI caia.
entendeu? Porque eu entendo que eu estou batendo o parâmetro de mercado. E outra coisa também, quando você entra na pré-fixação, você está adicionando um pouco de risco, né? Porque as coisas podem se modificar e tudo mais. Então, quando eu pré-fixo, eu não permito que essa parte de curto prazo, por exemplo, tenha mais do que 25, 30 no máximo por cento da carteira de médio prazo pré-fixada. Eu não fico só pré-fixado, nunca fiquei. Legal. Tá? E para você ver como é simples, nós estamos falando de um fundo DI e um fundo de renda fixa, e nós estamos falando de ativos de emissão bancária extremamente simples. Extremamente simples. E longo prazo. Nada que demande aqui um conhecimento mais complexo do investidor. E por quê? Digo, por que eu faço uma carteira simples? Por quê? Porque eu entendo que eu estou na fase produtiva da minha vida. E eu tenho meu trabalho. E esse trabalho é o grande gerador de recursos para mim. Então é com esse trabalho que eu vou montando a minha carteira financeira. Então, nesse processo, essa carteira também não pode me atrapalhar no meu trabalho. Sim. Ela tem que ser simples, bem distribuída, organizada, atender meus objetivos. E é isso. Ou seja, em resumo, o que você está dizendo é que, assim como qualquer outro profissional de qualquer outra área, você também é um profissional, enfim, da área de investimentos. Sim. Acaba tendo uma remuneração maior advinda do seu trabalho e, por isso, as suas aplicações precisam ser gerenciadas de uma forma simples. Exatamente, exatamente. Eu já quero te perguntar um pouguinho sobre gerenciamento da carteira, mas antes disso eu queria que você continuasse só mais na linha do longo prazo. Legal, bacana. Uso Tesouro IPCA, eu não alongo muito, não tenho lá 2050, por exemplo, tenho uma coisinha pouca em 2035, mas hoje a maior posição está em 2024. Por que uma estratégia de você tem um horizonte, óbvio, de expectativa de vida muito maior do que 2024, e por que você tem a opção de colocar no 35, no 50, você coloca no 24? Pelo seguinte, aí vamos bater nesse ponto aí. Poxa, a gente está no mercado, não está? Então, também a gente sabe que em alguns momentos existem algumas oportunidades de você aproveitar alguns movimentos de taxa de juros. Então, em alguns momentos eu aumento ou diminuo a posição. Então, eu não acho que o investidor deva ter só 35, ou só 24, ou só 19, quem posiciona mais. Entende? Então, eu acho que é como se fosse o objetivo de você atingir, de você seguir o IMA B5+. Mais ou menos isso. Entendi. Entendeu? Então, eu não acho que eu deva ficar até sempre no 2035. Não acho que tenha necessidade. Você tem uma parcela aí, mas tem uma parcela, exatamente. Entendi. Eu não me sentiria confortável, pessoalmente, quando a gente fala de investimentos, a gente fala dos planejamentos individuais, inclusive do conforto, né? De estar toda a parte no prazo de 2035. Eu não acho que há necessidade. Né? E agora, não digo que está errado, não. Aí é individual mesmo. Sim. Né? E tem um pouquinho de renda variável também. Né? Meu posicionamento em renda variável é um posicionamento fundamentalista, perfeito. Raramente eu troco posições e como a gente está dentro do mercado, a gente assina para a nossa necessidade de trabalho várias empresas independentes. Então a gente se apoia nesses trabalhos de empresas independentes para poder olhar e falar, pô, beleza, eu vou tomar minha decisão de investimento aqui. Bacana. E agora, só para um gancho, já que você falou de ações, né? Quando você aplica em ações, eu sou curioso, gostaria de saber como você aplica. Você geralmente compra ações diretamente, você usa ETFs, você investe em clube, em fundo, como que você faz a sua alocação de renda variável? Então, normalmente é o seguinte, a compra direta que eu faço é para montar uma determinada carteira. Tá? Eu fico preocupado em alguns aspectos dessa informação, porque a minha carteira eu acho ela concentrada, acho que tem poucos ativos. E no meu nível de entendimento do mercado, eu me sinto confortável com ela. Mas pode ser que você que está vendo não seja adequado a você isso. Então, a gente não está ditando regra aqui, Sim. Isso é importante. Nós estamos dizendo assim, a adequação pessoal para essa carteira. Né? Então, por exemplo, na parte da carteira própria eu tenho poucos ativos aqui, tenho um pouquinho de fundo de valor também, ou seja, fundo focado em empresas com crescimento de longo prazo tal, e tenho uma parcelinha pequena de ETF, que não é o BOVA, é o PIB. Por que o PIB não o BOVA? Porque eu acho o BRX qualitativamente melhor que o índice Bovespa, então eu prefiro acompanhar o BRX. Bacana. Só, já que você tocou nesse assunto, eu acho que vale falar que o nosso compromisso, geralmente, para a nossa audiência, para quem assiste a gente, é explicar o funcionamento do mercado, é passar a forma correta, o ponto de vista correto de produtos de investimentos, de como investir e tudo mais. Só que, obviamente, cada um tem a sua opinião pessoal sobre isso. Perfeito. Não existe verdade absoluta. Não existe receita, não tem receita. Eu acho que o mais importante é você casar os seus projetos pessoais com a carteira.
E aí que está a personalização de uma carteira de investimentos. Sim. É aí que está a Aqui personalização. está, legal. Né? E, bom, pelo que eu entendi aqui e pelo que eu já esperava, a sua carteira não tem nada de complexo, assim, não tem nenhuma loucura, até pirotecnia que você gosta de falar, enfim, você não deve ficar, sei lá, comprando, vendendo ação, aí sai notícia, vende, compra, não faço isso. sai de uma aplicação, coloca em outra. Primeiro que isso aí impede você saber quanto você está ganhando, já cria uma dificuldade enorme. Né? Segundo, que se você tem esse comportamento, você fica meio na mão do mercado, que toda hora está fazendo. Então quando a gente olha um cenário, nada muda. Então assim, não muda muita coisa que justifique se você está ancorado no seu planejamento pessoal. Então eu entendo que a carteira é uma coisa que para me fazer dormir, ficar tranquilo, e lá quando eu estou lá com a minha esposa, eu falo, pô, beleza, tem lá a nossa carteira e está tudo bem. Não é uma coisa que eu queira ficar movimentando e trocando e achando 1% a mais ou 1% a menos, ou não sei o que. Eu não acho que vale a pena esse esforço. Eu acho que o nosso esforço está em outro ponto, que é o ponto relacionado às nossas atividades. E aí eu até entro, assim, que eu acabei não comentando, que também isso não é o todo da minha carteira de investimentos. Existe uma parcela da minha carteira que não é uma carteira de investimentos financeiros, que é projetos que a gente desenvolve via as empresas que a gente participa, tipo, tal projeto aqui, será que vale a pena? Vamos colocar uma graninha ali e tal, e às vezes essa graninha se perde, às vezes o projeto não acontece e tal, então é mais risco, mais com expectativa, por quê? Por causa do nosso perfil empreendedor. Sim. Então é uma característica de quem empreende alguma coisa. Né? Naturalmente a gente espera uma rentabilidade nesse empreendimento muito maior que a carteira financeira, né? Mas é essa a ideia. Legal. E bom, então assim, em resumo, a sua carteira de investimentos precisa ser simples, fácil de gerenciar. Né? Eu acho que todas as carteiras deveriam ser simples. Todas, né? Eu acho. Concordo. É a minha opinião. Eu concordo. Eu acho que uma coisa que você já citou bastante até no seu canal, é que a gente precisa conseguir não gastar tanto tempo para cuidar do nosso investimento, porque muitas vezes, aquele negócio do prêmio de risco, né? O prêmio que a gente tem a mais por gastar tanto tempo essa nossa carteira, não retorna, não vale a pena, não justifica, não traz mais dinheiro. Exatamente. Né? Mesmo porque esse tempo poderia ser desprendido para, assim, enfim, investir no seu próprio negócio ou em outros projetos de vida, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele estava falando que o colega dele de trabalho fica lá fazendo operações de derivativos, sei o que, não tem nada contra, tá? Assim, cada um vai escolher aquilo que se identifica, tal. Só que o cara começou a correr risco de perder o emprego, porque aquilo começou a consumir o tempo dele de trabalho. Então, assim, eu até falei sobre isso, produtividade em investimentos. O que é produtividade em investimentos? Né? Será que se eu tiver uma carteira que rende 115% CDI, 112% CDI, para eu tentar ir para 118%, eu vou ter que gastar todo dia? Eu não acho que vale a pena. Verdade. Bom, mano, só para finalizar, enfim, eu gosto muito, eu tenho várias formas de controlar o meu patrimônio pessoal e eu queria saber, acredito que não só eu, mas gostaria de saber como que você gerencia seu patrimônio, né? Como que você monitora, enfim, você olha para sua carteira, você lança no Excel, o que você faz, mano? Faço nada disso. Faz nada disso? Nada disso. O que você faz? Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu entendo que todo mundo quer saber o quanto que a carteira rendeu. Isso é legítimo. Né? Até para você saber se as suas decisões foram boas ou não. E isso é uma dificuldade que existe no mercado, porque não existem muitos softwares para fazer isso. Né? Para o investidor individual é difícil ter. Então, se fosse uma coisa simples, que puxasse tudo e tal, eu acompanharia. Mas por que eu não vejo necessidade de acompanhar? Porque como eu conheço os produtos que estão investidos, eu já sei o que vai acontecer com eles. Eu sei hoje, eu sei amanhã, eu sei depois de amanhã, eu sei daqui a um ano. Não vai mudar. Um CDB de 113% CDI vai ser 113% CDI. Eu posso olhar 30 vezes que não vai adiantar. Entendeu? Então a minha carteira, o meu foco é ir juntando, aumentando o bolo e de vez em quando dar uma olhada. Pô, deixa eu ver se está meio mais ou menos enquadrado, deixa eu ver se os objetivos. Então é muito mais do que eu preciso em termos de objetivo para eu fazer ajustes do que rentabilidade, porque é aquilo que eu espero. Aquilo é o que eu espero da carteira. Ah, mas a renda variável oscila, pode oscilar? Pode, eventualmente ela pode, mas é da natureza dela. Não é fora da natureza dela. Então, se alguém tem um conforto com isso, diminui a proporção. Sim, entendeu? Porque vai oscilar, isso é a coisa mais líquida e certa do mundo. Eu acho que só vale também adicionar nisso daí que, de novo, tudo é perfil, tudo é escolha. E nesse caso, eu também concordo com você, a carteira não tem que ser olhada, enfim, diariamente ou semanalmente. Por mais que eu entenda que exista uma certa ansiedade, principalmente quando o investidor acaba de alocar uma posição nova, etc. Né? Mas, obviamente, que para um especulador, que às vezes não é investidor, ele é um especulador,
vale dizer que quando você é um investidor, você realmente não precisa olhar tanto assim para a sua carteira. Eu mesmo compartilho dessa sua posição. Agora, quando você é um especulador que mexe muito com a ação e está o tempo todo tentando pegar oscilações do mercado e etc., para quem acha que isso vale a pena, esse cara precisa olhar o mercado diariamente o tempo todo. Perfeito, né? Isso é a questão de perfil e daquilo que cada um quer. Então, assim, é o que eu falo, o que a gente se propõe a falar é aquilo que a gente vivencia no mercado e vê acontecer. É errado o cara ficar o dia todo fazendo operação de ações? Claro que não, aquilo pode ser conveniente para ele. Né? E eu entendo os que sejam, e acho que dentro deste processo, sabemos inclusive quais são os conhecimentos mínimos que ele precisa ter para poder fazer aquilo. Né? Tanto é que nos próprios conteúdos criados, você também, a gente cria conteúdos diversos que nem sempre são aquilo que a gente utiliza, mas a gente não quer ter o filtro de você não saber o que é. Né? Então, assim, na comunicação é importante o investidor conheça tudo, até para dizer, conheci e entendi, não quero. Sim. Como é que você vai dizer que não quer? Né? Então é isso. E esse é outro ponto que você falou, da ansiedade. Pessoal, carteira de investimento não é para gerar ansiedade, é para gerar tranquilidade. Você tem que pensar na carteira de investimento, como é que é a propaganda de mercado financeiro? É você com a família na praia, jogando bola, chutando bola para cima, o cachorro correndo e tal. É isso. Não é você igual um louco atrás de uma tela, desesperado. Não é assim. Não é verdade? Exato. Então eu entendo que a carteira de investimentos é isso. Ela é uma coisa para te dar conforto, não é para você ficar lunático, desesperado, né, e paranoico com o negócio. Se você fizer com consciência, pode dormir tranquilo que você vai estar muito bem investido e bem sossegado. Mestre, não tem nem palavras, muito obrigado, Bona, por ter participado de mais um vídeo aqui conosco, compartilhado a sua estratégia, a sua forma de investir, esse grande segredo, né? Essa mina de ouro todo mundo vai copiar agora. Não façam isso. Muito obrigado por essa participação, Bona. Bicho, obrigado mesmo. Tá? Valeu, até a próxima aí. Vamos lá, se vocês gostaram do vídeo, obviamente, não deixem de se inscrever aqui no canal, não deixem também de acompanhar o André Bona no canal dele, é um canal que eu acompanho, eu sigo, são dicas muito valiosas. Espero vocês no nosso próximo vídeo.